Isabela de Valois, ou Isabel da França, foi a segunda esposa do rei Ricardo II da Inglaterra. Isabel se tornou uma figura importante da história medieval, especialmente no contexto das relações entre Inglaterra e França. Seu casamento com o rei Ricardo II visava a paz entre os reinos da França e a Inglaterra, que por muitos anos se confrontaram na Guerra dos 100 Anos. Olá, meus queridos companheiros apaixonados por história, aqui é Joana Oliveira e no canal Diário da História de hoje iremos conhecer a biografia da rainha Isabela de Valois, indicada pela inscrita Ache 1919. Desde já agradeço por sua companhia. Isabela de Valois, filha do rei Carlos VI da França e da rainha Isabel da Baviera, nasceu no dia 9 de novembro de 1389. Por ser uma princesa, Isabela recebeu uma educação típica das princesas de sua época. Embora não existam registros detalhados sobre sua instrução, mas de acordo com o contexto histórico e dos costumes da nobreza medieval, a educação das princesas francesas era baseada nos princípios da fé católica, literatura, conhecimentos gerais, etiqueta e comportamento. A religião oficial da França era católica, então era importante que a princesa francesa fosse instruída nos ensinamentos católicos, aprendendo precocemente a rezar, a participar das missas e a seguir os ensinamentos da Igreja Católica. Isabela aprendeu a ler e escrever em latim e francês, que eram consideradas as línguas da nobreza. Os tutores da princesa francesa também a instruíram em conhecimentos gerais como história e geografia. Era necessário que as princesas reais conhecessem a história de sua família e de seu país, além de compreenderem as relações políticas entre os diferentes reinos. As filhas dos monarcas franceses eram preparadas desde cedo sobre as responsabilidades de ser uma rainha, sendo ensinadas para atuarem como futuras regentes e de como representar seus futuros maridos em eventos públicos. Isabela e suas irmãs também foram ensinadas nas artes da música, dança e bordado, habilidades consideradas essenciais para uma futura rainha na época. Um dos ensinamentos fundamentais da educação de uma princesa eram as regras de etiqueta e comportamento. Isabela e suas irmãs eram ensinadas a como se comportar em público, a como receber e como se dirigir aos outros membros da corte. Quando Isabela tinha 7 anos de idade, foi organizado seu casamento com o viúvo rei Ricardo II de 29 anos. Esse casamento selaria a paz entre os reinos da França e Inglaterra, que há séculos se confrontavam na Guerra dos 100 Anos. Além de encerrar o conflito entre as duas nações, o matrimônio beneficiaria econômica e politicamente ambos os reinos. É provável que a educação de Isabela tenha sido interrompida ou adaptada para que ela fosse instruída na cultura inglesa e nos aspectos práticos de sua futura vida como rainha consorte da Inglaterra. O rei Ricardo II viajou para Paris para conhecer Isabela. Para oficializar o compromisso de Isabela e Ricardo, foram realizadas 2 cerimônias de casamento. A primeira aconteceu em Paris e toda a corte real francesa foi convidada para presenciar a união da pequena princesa com o monarca inglês. Em seguida, os recém-casados foram para Calais, onde foi realizada a segunda cerimônia de casamento no dia 31 de outubro de 1396. A realização de 2 cerimônias, uma em cada reino, era uma prática comum na época para casamentos entre membros de diferentes casas reais. Cada corte tinha seus próprios rituais e costumes para a celebração de um casamento real, e realizar 2 cerimônias permitia que ambas as tradições fossem respeitadas.
Isso servia para reforçar a importância daquela união para as duas nações. Após o casamento, o casal viajou para a Inglaterra. Isabela foi acomodada no castelo de Windsor com sua própria corte, sob a supervisão da governanta Lady Coulson. Pelo fato de Isabela ser muito nova, não foi possível a consumação do casamento. Contudo, o rei Ricardo II e Isabela desenvolveram um relacionamento mutuamente respeitoso. Ricardo a visitava regularmente no castelo de Windsor, estando sempre na companhia das damas que serviam a rainha. O monarca era muito simpático e Isabela gostava de sua companhia, aguardando ansiosamente por suas visitas. Em 1399, Ricardo II teve que se retirar da Inglaterra para participar de uma campanha militar na Irlanda. Com isso, Isabela teve que ser transferida para o castelo de Portchester para sua segurança. O rei Ricardo II não era um rei muito popular. Seu reinado foi marcado por uma série de controvérsias e decisões impopulares que levaram a uma crescente insatisfação da nobreza, clero e da população mais pobre, o que gerou uma rebelião. Durante seu reinado, Ricardo II buscou centralizar o poder real, limitando os poderes da nobreza e do clero. O rei também era conhecido por seu estilo de vida luxuoso e por gastar excessivamente. Para custear os altos gastos do monarca, era necessário cobrar altos impostos, e isso revoltava a população. Ricardo II também foi acusado de violar costumes e leis antigas, o que minou sua legitimidade e aumentou a oposição contra ele. Olá, meus queridos companheiros apaixonados por história, uma paradinha rápida aqui para pedir o seu like e também pedir para que você se inscreva no canal. Desde já agradeço muito pela sua companhia e se você puder também, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Vamos voltar aqui para o vídeo. A figura central da rebelião contra Ricardo II foi Henrique Bolingbroke, Duque de Lancaster. Henrique havia sido exilado pelo rei, mas aproveitou a oportunidade para retornar à Inglaterra e reunir um exército. Com o apoio de diversos barões insatisfeitos com o governo de Ricardo II, Henrique marchou sobre Londres e depois o rei em 1399. A deposição de Ricardo II marcou o fim de uma era e o início de uma nova dinastia, a dos Lancaster. Henrique Bolingbroke ascendeu ao trono como Henrique IV, dando início a uma série de conflitos internos que culminariam na Guerra das Duas Rosas. Durante a rebelião contra Ricardo, Isabela foi transferida pelo Duque de York para o castelo Holyford e depois para o castelo de Lewes. Quando Ricardo II retornou para a Inglaterra, rapidamente foi feito prisioneiro e no ano de 1400 ele morreu. Ao ser informado sobre a morte de Ricardo II, o tribunal francês solicitou que Isabela retornasse à França. O rei Henrique IV inicialmente recusou a solicitação francesa, pois ele sabia que Isabela era muito valiosa, decidindo realizar uma aliança com a França através do casamento da princesa com seu filho, o futuro Henrique V da Inglaterra, mas Isabela recusou a proposta. Em agosto de 1401, Henrique IV deixou Isabela voltar para a França. Em 1406, o rei Henrique novamente procurou Isabela e tentou negociar o casamento de seu filho com ela, mas a jovem recusou novamente. Quando Isabela tinha 16 anos, ela se casou com seu primo, Carlos, Duque de Orleans, no dia 29 de junho de 1406. Infelizmente, Isabela faleceu no dia 13 de setembro de 1409, aos 19 anos, durante o parto de sua única filha, Joana de Valois, Duquesa de Alençon.
As causas exatas da morte de Isabela não são totalmente claras nos registros históricos. No entanto, naquele período era comum que as mulheres enfrentassem riscos consideráveis durante a gravidez e o parto. A alta taxa de mortalidade materna era um problema generalizado devido a infecções, complicações durante o parto e a falta de cuidados médicos adequados. Isabela de Valois foi enterrada em Blois, na abadia de Saint-Laumer, onde foi descoberto mais tarde, no ano de 1624, que seus restos mortais estavam curiosamente envoltos em faixas de linho chapeado com mercúrio. Em seguida, seus restos mortais foram transferidos para a Igreja dos Celestinos, em Paris. Olá, meus queridos companheiros! Gostaram do vídeo? Se sim, não esqueça de deixar o seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda muito mesmo o canal a crescer. Desde já agradeço por sua companhia aqui durante o vídeo. Até a próxima!